Ok, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá que horas vocês vão ver esse vídeo. Gravei esse vídeo aqui pra gente resolver algumas questões. Não quis fazer vídeo ao vivo, porque eu tô vendo que muita gente não tá conseguindo assistir, né? E aí eu não quero que uns fiquem prejudicados, outros consigam, outros não. E aí acabei que optei por gravar as questões sendo resolvidas. Vocês assistam o vídeo, assistam aquele vídeo que eu já gravei sobre o resumão dos módulos, se quiser, tá? Esse vídeo aqui, ele tem questões muito relacionadas com as que vão cair no provão, né? Muito com assuntos parecidos, tá? Que é realmente para direcionar vocês para o que realmente vocês precisam estudar, tá? As questões são do livro, tá? Então, vocês podem ir olhando o livro para poder resolver, tá? Eu coloquei aqui as questões sem marcar, porque eu quero que vocês tentem resolver primeiro antes de ver a resposta. Eu vou lendo com vocês, tá? A gente vai vendo o que tem de errado em cada questão, mas eu quero que vocês tentem resolver antes, para vocês compararem, se vocês acertaram, como é que tá o conhecimento de vocês, tá? Fica melhor assim, porque aí vocês conseguem, se vocês erraram, vocês dificilmente vão errar de novo, tá? Então, assim, essa questão aqui está lá na página 459, isso, tá? E ela diz assim: considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células, tá? Primeira. Número 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal, ok? E no 3, quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Se modificar ao longo do tempo são aquelas mutações, a evolução, tá? Então, admitindo que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como um ser vivo, é correto afirmar que, letra A diz assim: os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Tá? Pensem aí. Os vírus e as bactérias não são seres vivos. Será que eles não são seres vivos? Porque ambos não preenchem o requisito 1, né? Ou seja, eles não têm célula. Vírus e bactérias não têm célula, será? Letra C. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não o requisito 1. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 3, mas não os requisitos 1 e 2. Os vírus não são seres vivos porque não preenchem os requisitos 1, 2 e 3, tá? Primeira coisa, lembre o que é o vírus. O vírus ele é um ser vivo muito simples, né? Por alguns cientistas é considerado um ser intermediário, né? Mas o vírus, ele tem material genético, ele tem proteínas ali, né? Tem algumas enzimas, proteínas que protegem o material genético, que formam aquela capa, né? E eles sofrem mutações. Vocês estão vendo aí do coronavírus, surgiu um primeiro vírus, né? Da família do coronavírus. E esse vírus ele se modificou. Então, por exemplo, o vírus inicialmente conhecido, eles conhecem, se identificaram esse vírus lá na década de 60. Só que hoje esse vírus sofreu uma mutação e se modificou, tanto que a gente chama ele hoje de, acho que SARS-CoV-2, ou alguma coisa assim, o nome do vírus, né? Porque Covid-19 é o nome da doença, tá? SARS-CoV-2 é o nome do vírus. E aí eles colocaram esse nome porque não era mais o mesmo vírus, tá? Ele sofreu uma mutação e se transformou em outro vírus, ok? Então, o vírus sofre mutação, ele sofre evolução, tá? Então, se a gente for aqui analisar as questões, né? Primeiro respondam, marque o que vocês acham que é, e depois a gente compara as respostas, ok? Na letra A diz assim: os vírus são bactérias. O vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem o requisito 1, 2 e 3. Olha só, vírus não tem célula. Quando a gente fala o vírus não tem célula, quer dizer que o vírus ele não tem aquelas organelas que uma célula possui, ele não possui que a gente chama de um maquinário para produzir as suas próprias proteínas, para produzir as suas próprias substâncias, para se reproduzir sozinho. O vírus não tem nada disso, tá?
A bactéria tem. Então, letra A, tchau. Letra B diz assim: os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito 1. O requisito 1, ele é relacionado às células. Bactéria não tem célula? Claro que tem. Bactéria tem célula, ela é um ser unicelular, né? Mas ela tem célula sim. Quem não tem organização celular é vírus. Então, tchau, letra B. Letra C. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3. Aqui, 2 e 3. Mas não o requisito 1. Ó, essa letra é a correta. Olha, ok? Porque o vírus, ele realmente tem material genético interpretado por um código universal, que é o DNA e o RNA, tá? E ele também é considerado uma população porque ele se modifica ao longo do tempo, ele sofre mutação. Isso é um tipo de modificação e, apesar da questão de dizer que não são seres vivos, né, mas é controverso, mas é questão de nomenclatura, tá? Mas eles fazem, né, as modificações ao longo do tempo e eles têm material genético. O vírus, a única coisa que ele não tem é célula. Por isso que o vírus ele não está incluído naqueles 5 reinos que a gente estudou, né? Reino Monera, o reino protista, o reino fungi, né? O reino animal, que a gente está estudando, e o reino plantae, né? Os fungos, aliás, os vírus, desculpa, eles não estão em nenhum desses reinos. Por quê? Porque ele não tem célula, certo? Essa outra questão aqui também, muito interessante, ó. A figura a seguir representa a árvore filogenética. Tá? A árvore filogenética é uma constituição, né, que demonstra parentescos evolutivos entre os seres vivos. Tá? E é referente à classificação dos seres vivos em 5 reinos. Tá vendo aqui? 5 reinos, tá? Bem como alguns seres pertencentes a cada um desses reinos. Ok. Aí a questão diz assim, né? Pensando nas características de alguns seres representados na árvore filogenética, é correto afirmar que o reino Animalia agrupa os seres vivos unicelulares e pluricelulares, organizados em vertebrados e invertebrados. O que vocês acham? Grupo Animalia, o reino Animalia agrupa seres unicelulares? Não. Dentro do reino Animalia, todo mundo é pluricelular. Então, tchau, letra A. Tá? Lembrem, tentem fazer a questão antes de eu fazer a correção, para a gente comparar as respostas, tá? Letra B. Fungi é formado por seres vivos autótrofos, como cogumelos e bolores. Não. Todo mundo no reino fungi é heterótrofo, tá? Heterótrofo. Deixa eu tentar escrever aqui. Não, essa aí não é cagada. Não. Heterótrofos. Ó, tá? Né? Por absorção, lembra que eu falei para vocês que eles lançam as substâncias digestivas no alimento, né? Deixa aquele alimento molinho e aí ele vai só absorvendo. Então, ele é heterótrofo por absorção, ele não é autótrofo, tá? Protoctista reúne as algas e os protozoários exclusivamente pluricelulares. Presta atenção, quando aparecer essas palavras exclusivamente, apenas, somente, presta atenção que provavelmente a resposta ela é errada, tá? No caso dessa daqui tá errada. Por quê? Dentro do reino protoctista, tá? A gente vai ter algas e protozoários. Protozoários são unicelulares e não pluri. Nas algas a gente tem pluricelulares e tem unicelulares, mas protozoários, por exemplo, é só uni, né? Então, letra C, letra B, tchau. Letra D. Monera inclui as bactérias que não têm núcleo e nem material genético. Monera inclui bactérias que não têm núcleo e nem material genético. Bactéria realmente ela não tem núcleo, né? É o que a gente chama de lembram? Eu tô escrevendo com a mão direita. Ontes, tá bom? Os procariontes, que não têm núcleo realmente. Quando a gente fala não tem núcleo, quer dizer que elas não têm um espaço onde se guarda, onde se protege o material genético, numa carioteca, como a gente chama.
né? Monera não tem, bactéria realmente não tem, tá? Mas eles têm material genético, tá? Então, letra D também tá errada. Na letra E diz assim: Plantae, reino das plantas, agrupa seres pluricelulares, clorofilados e eucariontes. É isso, tá? Seres com várias células, com clorofila para fazer fotossíntese, e são eucariontes, diferente aqui das bactérias. Ou seja, tem uma célulazinha com um núcleozinho com material genético guardadinho lá dentro, tá bom? Então, letra E. Ok, acertaram? Não?